Bom, vamos lá falar um pouquinho de como foi o mercado nesse ano e até um pouquinho das perspectivas do ano que vem. Acho que são dados interessantes para a gente ter na ponta da língua, entender um pouco mais desse mercado, tentar fazer o mais claro possível, tá? Bom, o Ibov, o principal índice da Bolsa Brasileira em 2021, caiu 12%. Tá? O dólar caiu, valorizou frente ao real 7%, mas falando um pouquinho mais aqui do Ibov, são 92 ações que compõem o Ibovespa. Tem algumas ações que são negociadas na Bolsa que não estão dentro do Ibovespa, então são mais empresas negociadas na Bolsa, mas que compõem o índice são 92. A partir de 3 de janeiro, terá uma nova composição com 93 ações. Dessas 92 ações, 25 ações terminaram em alta, tá? Dentre as 3 maiores quedas, Magazine Luiza caiu 73% no ano. Via Varejo caiu 69%. Pão de Açúcar caiu 62%, tá? Embraer subiu 175% como a maior alta. A segunda maior alta foi da Braskem, com 174%, e a terceira, Marfrig, que subiu 79% em 2021. Só fazendo uma breve retrospectiva, no primeiro semestre do ano, a Bolsa teve uma forte alta. Só em maio, a Bolsa subiu, o Ibovespa subiu 6%, tá? No dia 7 de junho foi quando ela bateu o recorde histórico, um pouco mais de 131 mil pontos, e depois voltou a cair, tá? O segundo semestre ele já foi pior, sendo que no primeiro dia do mês de dezembro, 1º de dezembro, ela bateu 100.774 pontos. Então nós estamos falando que do dia 7 de junho, que bateu 131 mil pontos, dia 1º de dezembro ela caiu para próximo de 100 mil pontos, para fechar o ano um pouco acima de 104 mil pontos. Então um ano bastante volátil, tá? O que causou tudo isso, além de, obviamente, todo o risco que os mercados correram no mundo como um todo por conta da pandemia. O que a gente teve de maior risco, que o mercado precificou como maior risco aqui, foi durante a discussão durante o ano, se o teto de gastos, aquilo que o governo pode gastar referente ao ano passado corrigido pela inflação, que ele não pode gastar mais do que isso no ano, começou aquela discussão, será que vai romper o teto de gasto? A regra do teto de gasto, será que vai gastar mais do que pode? E obviamente isso é um risco por conta do endividamento do país. Se é um país extremamente endividado, falando de países emergentes como o Brasil, você vai ou emitir mais moeda, isso vai levar mais dívida, traz mais dívida, desvaloriza a tua moeda, isso traz inflação, enfim, são problemas bem graves para países emergentes e até para países não emergentes que têm um alto endividamento e tem uma moeda que não necessariamente é absorvida pelo mundo todo, como é o caso do dólar, que esse sim, os Estados Unidos é bem mais endividado frente ao PIB do que o Brasil, mas ele tem uma moeda ainda que o mundo inteiro faz as trocas com o dólar, tá? Mas de qualquer maneira, então, esse teto de gastos, se seria rompido ou não, foi uma das grandes discussões de 2021 e agora no final do ano que a gente viu a PEC dos precatórios, em que ela abriu mais de 106 bilhões de reais de espaço para gastar no teto de gastos, uma vez que ele jogou o pagamento dos precatórios, aquelas dívidas que o governo federal já judicializadas tem com pessoas, com você, comigo, que é detentor de precatório, daquela dívida que já foi judicializada, ele jogou esse pagamento mais para frente e abriu um espaço no teto de gasto de 106 bilhões para poder encaixar o Auxílio Brasil. Esse auxílio que era o antigo Bolsa Família para poder pagar ajuda às pessoas, tá? Então, esses foram os maiores riscos, né, que o mercado precificou, mas de qualquer maneira a gente vê muita coisa positiva. Portos, aeroportos e rodovias que passaram por processos de privatização e atraíram bom e importante capital até local e estrangeiro, né, com forte demanda para essas privatizações. O que a gente viu foi leilão da SEDAI no Rio de Janeiro, de água e esgoto, também atraindo montantes com ágio, às vezes mais de 50% do que o próprio governo do Rio de Janeiro esperava. A Liquigás, que foi privatizada ao longo dessa pandemia. A gente viu agora no final do ano de 2021 a BR do Mar, que traz flexibilização para que empresas estrangeiras possam atuar aqui no transporte marítimo no Brasil. O PL das ferrovias, que faz com que também as empresas possam construir ferrovias, porque elas vão usufruir delas, e não necessariamente tem que passar só pela mão do Estado, que a gente sabe que é um problema gigantesco de má gestão, de desvio de dinheiro e tudo mais. E claro, se
tudo que o Estado faz fosse bom, a gente não teria situações tão precárias, por exemplo, como água e esgoto aqui no Brasil. Portanto, está mais do que claro explicado que o modelo que funcionou até agora, ele funcionou mal e porcamente, né? Então, passando por empresas de privatização que tem que entregar lucros, que tem que entregar bom resultado, naturalmente a população se beneficia dessa melhor prestação de serviço, tá? E aí a gente viu que eu até postei no meu Instagram esses dias, ontem na verdade, que no começo, para quem não lembra, lá atrás o FMI previa que o Brasil ia cair 9% em 2020, caiu 4% o PIB. Falava que esse ano ia terminar com uma relação dívida-PIB de 100%, ou seja, que ia ter uma dívida do tamanho do PIB, terminou em 81%. Né? O setor público consolidado no mês de novembro teve superávit, arrecadou mais do que gastou, 15 bilhões de reais. Tá? Então foram dados que o mercado, os analistas previram de maneira bastante errada, isso eu bato nessa tecla, errar faz parte, mas eu não vejo ninguém fazendo a meia-culpa quando faz esse erro dessas projeções, que muitas vezes erram por 20%, 30%, 50%. O Boletim Focus previa lá entre janeiro e abril desse ano, que no final de 2021 a Selic terminaria em 6%, está terminando em 9,25%. Né? Claro, ocorreram coisas para que isso pudesse acontecer, mas cadê a minha culpa? Uma vez que todo mundo toma decisões baseadas nessas projeções, todo mundo não, mas uma boa parte. Então eu acho que falta aprofundar isso e muitas vezes chegar e falar, erramos por causa disso, disso, disso. E eu estou falando aqui de FMI, de Banco Mundial, de Boletim Focus, enfim, todo mundo, tá? Seguindo aqui no Brasil, foram 45 IPOs, foi o maior desde 2007, IPOs, empresas abrindo capital na Bolsa Brasileira. Em 2020 tinha sido 28, tá? Esses 45 IPOs movimentaram 65 bilhões de reais e foram dividendos recordes no ano de 2021, 214 bilhões, liderado por uma distribuição de Vale e de Petro, tá? Na Bolsa Brasileira, terminando o ano com 3,4 milhões de investidores, pessoas físicas, um acréscimo de 27% no ano, são 734 mil novos investidores em bolsa no Brasil em 2021, sendo que os estrangeiros também ingressaram dinheiro, mais do que tiraram, 76,6 bilhões de reais o saldo positivo de entrada de estrangeiro no Brasil. Hoje, os estrangeiros representam 50,2% na Bolsa Brasileira e as pessoas físicas um pouco mais de 18%. O resto é institucional, tá? Bancos, fundos e etc. Bom, indo um pouquinho para os Estados Unidos, o S&P terminou também batendo recordes, foram 70 recordes no ano de 2021. Isso aconteceu, acho que foi o segundo maior ano de recordes do S&P, de um dos principais índices da Bolsa Americana. Porém, se a gente entra mais a fundo, que é o que eu falo, que a gente entrar mais a fundo, vai além da notícia, a gente vê que são 10 empresas que puxaram isso, as FANGs, Facebook, Apple, Google, Amazon, as principais ações de tecnologia que puxaram o índice. Quando a gente retira essas ações do índice para entender melhor, grande parte do índice, muitas empresas caíram 30% a 40%. Só que a alta dessas ações foram tão expressivas no ano que acaba puxando o índice como um todo. Então não nos enganemos, não é o índice americano que está subindo, são algumas empresas puxando e outras caindo e caindo bastante também. Tá? O principal índice da Europa, o Stoxx 600, subiu 22% no ano, que foi a segunda maior alta desde 2009. Agora, aonde tem as oportunidades? A gente tem que olhar muitas empresas que ficaram baratas, sim, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que podem ter uma recuperação para 2022. Small caps, por exemplo. Né? Então, há oportunidades, como eu sempre falo. E aí, o que a gente pode esperar para 2022? Um ano de mais inflação? Não sabemos. Eu, Bruno, particularmente, venho falando diariamente nos meus vídeos que eu acredito que essa inflação ela vai ceder a partir aí, eu não sei se do segundo semestre de 2022, do meio, depois do segundo trimestre de 2022, por causa de restabelecimento da cadeia produtiva, commodities, que algumas já voltaram alguns preços, crises econômicas que poderemos enfrentar de menor crescimento, isso gera uma menor demanda e, portanto, menor preço, e apertos monetários, que é esse segundo ponto. Então, vai ser um ano de mais inflação? Sim, obviamente, já está sendo. A questão é até quando, né? Agora, o que a gente vai passar, é bem provável, já começamos também, são mais apertos monetários por parte dos bancos centrais. O que isso significa? Alta dos juros. Países como Brasil já subiu bastante, México, Rússia,
Turquia na contramão, até deu todo o problema, para quem me acompanhou eu vim falando bastante, mas é outro tema também que é bem interessante. Mas vamos pegar os principais bancos centrais do mundo. Banco Central inglês já subiu a taxa de juros agora, nesse mês. Banco Central japonês, esse vem mantendo já há 2, 3 décadas a taxa basicamente em zero. Federal Reserve, o Banco Central americano, falou que vai subir 3 vezes ao ano. Acredito que isso possa ser revisto. Se realmente o crescimento começar a diminuir, eles devem subir menos do que isso, mas de qualquer maneira devem subir os juros. Lembrando que quando os Estados Unidos sobem juros, isso impacta o mundo como um todo, né? Porque mais dólar vai para lá em busca de rendimento mais fácil e isso desvaloriza as moedas da onde esses dólares estão saindo, seja o Brasil ou seja, por exemplo, o euro mesmo. Falando em euro, Banco Central Europeu, outros grandes do mundo, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falou que em 2022 não irão subir juros. Mas aí também tudo pode mudar. Se o Banco Central americano sobe esses juros, o inglês já subiu, é bem provável que você possa ter uma desvalorização do euro e isso faz com que ela possa rever essas suas políticas ao longo do ano e dependendo como vem a pandemia, se piora, se melhora. Eu particularmente acho que isso vai ser um problema em breve já de passado. Mas o que eu vejo é que os bancos centrais eles estão numa sinuca de bico. Ou eles sobem os juros e isso freia o crescimento, mas controla a inflação, ou eles deixam os juros inalterados e podem ter mais inflação por um tempo maior, isso corrói o poder de compra. Mas, de novo, isso foi um problema causado pelos bancos centrais, que injetaram trilhões e trilhões de dólares na economia mundial, e isso naturalmente leva a uma inflação. Então agora não adianta, eles estão correndo atrás do rabo para ver se sobem os juros e seguram essa inflação que eles próprios geraram. É sempre assim. Então, políticas que como eu sempre falo, na minha opinião, que eles passam a ideia de ser a solução, elas são causadores daqueles problemas que elas querem evitar lá no longo prazo. Essa sinuca de bico, que se eles quiserem segurar a inflação, eles têm que subir o juro. Quando você sobe os juros, o rendimento real sobe, né? E você segura o crescimento. Então, como eles vão agir ao longo de 2022 é a grande dúvida com relação a isso. E para finalizar, eu acho que a gente tem que falar de um ponto que é a diversificação e por que eu falo isso que é tão importante. Todo mundo na vida tem suas preferências pessoais. Você prefere comer num restaurante, prefere comer massa ou arroz feijão, ou prefere um churrasco ou uma feijoada, viajar para determinado país ou para o outro, para um local ou para o outro, para a praia, para o campo, para o interior, para o que quer que seja. Roupa, um prefere de um jeito, outro de outra. Então, essas preferências pessoais, elas têm que ser levadas também para o lado do investimento. Pensa que, por exemplo, em 2021, nesse ano, a gente viu criptomoedas que voltaram a estar na boca dos investidores, na mente dos investidores, aquela Dogecoin, a Shiba, que subiu mais de 13.000%. O próprio Bitcoin, com sua altíssima volatilidade, subiu bastante, depois caiu. Enfim, o ponto daria para você ter todo o teu patrimônio em Shiba, que subiu 13.000%? Dificilmente você acertaria isso. Começou o ano com Selic a 2%, taxa básica do Brasil, terminando com 9,25%. Então, no começo, você tinha mais dinheiro em bolsa, mas quando sobe os juros, o desconto dessas empresas ficam maior. Com isso, você tem mais oportunidades. Então, mais pessoas saíram da bolsa em busca de renda fixa para ganhar maiores rendimentos. Agora, ações podem estar baratas e você vê um movimento voltando mesmo com a taxa de juros mais alta. É perfil de cada um. Então, o que eu quero dizer é que não dá para nós acertarmos 100% a classe de ativo que vai crescer ou que mais vai evoluir ao longo do ano. Por isso, a diversificação é tão importante. Uma parte em ação, pensando no longo prazo, uma parte em renda fixa, seja imposto fixado que você vai precisar de caixa, outra parte em ativos atrelados à inflação, a gente viu ativos há pouco tempo pagando inflação mais 5, inflação mais 6, inflação mais 7, que no começo do ano pagava inflação mais 2. Então, são oportunidades que ao longo do tempo vai abrindo e que a gente tem que entender o nosso perfil e saber o montante que a gente vai alocar para cada uma dessas classes. E é justamente isso que a gente faz assim que eu atuo e aí me coloco à disposição. Espero que tenha ficado claro um pouco do ano como um todo, no Brasil, no mundo. Claro que é carregado de uma opinião pessoal também, mas para isso o debate é importante. Eu acho que só trocando ideias e trocando opiniões que a gente aprende, que a gente cresce e que a gente evolui. Um ótimo ano a todos, para quem está com a gente, para quem confiou e para quem vai confiar ou para quem já esteve com a gente, meu muito obrigado e um feliz 2022 com muita paz e saúde para todos da família. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem já com a continuidade dos vídeos.